Até às 8h30 da noite, abordando especialmente as questões envolvendo o Grêmio Internacional. E vejam que, apesar dos pesares, o Internacional, com o empate de ontem com o Flamengo, nos últimos momentos da partida, o Internacional, apesar dos pesares, é o líder do Campeonato Brasileiro pelo saldo de gols. Claro que isso aí só significa ter algum peso no final, mas é uma honraria, né? Para quem entrou na competição meio que desacreditado, o Internacional vai bem. E o Grêmio ontem, dá para dizer que até de forma surpreendente, ganhou de virada do Atlético Paranaense. E quando eu digo de forma surpreendente, porque o Atlético Paranaense, ao sair na frente, estando desesperado, precisando ganhar do Grêmio, acabou cedendo a virada, de novo com o Ferreirinha, que já tinha salvado a pele do Renato contra o Palmeiras, agora faz um gol importantíssimo contra o Atlético Paranaense, colocando o Grêmio no jogo, né? O Grêmio hoje já, pelo índice de aproveitamento, está ali, beliscando a 7ª, 8ª colocação, ou seja, já beliscando uma ida, pelo menos, para a pré-Libertadores no ano de 2021, se tudo der errado, né? Porque o Grêmio pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar a Libertadores da América, e aí entraria direto já na fase de grupos da Libertadores de 2021. Aliás, Ferreirinha que pode ser titular já no jogo da próxima quinta-feira contra o Juventude, uma vez que o Grêmio não terá o Alisson ainda. O Robinho e o Luiz Fernando, que seriam potenciais substitutos do Alisson, já jogaram a Copa do Brasil, portanto, não poderão jogar contra o Juventude, e aí cresce a chance do Ferreirinha ou do Everton. E hoje eu ouvi uma especulação, que eu espero que fique só em nível de especulação, que o Orejuela poderia de novo ser experimentado como falso ponta-direita ali, jogando enquanto o Alisson estiver lesionado. Eu não duvido nada, né? Depois que o Potker entrou ontem de novo, que o Musto entrou, que o Moisés entrou, os técnicos eles se repetem muitas vezes nos seus acertos, para falar da parte boa, e se repetem também nos seus erros, para falar na parte ruim. Aliás, o que tinha de Colorado irritado ontem, porque só entraram figurinhas carimbadas, e vou incluir aí até quem eu admiro bastante, mas ainda está fora de forma, que é o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado, D'Alessandro, Moisés, Potker e Musto. E aí o Internacional se complicou contra o Flamengo, chamando o Flamengo para cima, mas foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo. O Internacional encarou o Flamengo de A a Z, o Flamengo em momento algum deu ideia de que poderia ganhar o jogo. Sempre atrás, e quando conseguiu a segunda igualdade, conseguiu nos últimos instantes da partida. O Internacional joga na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, às 19 horas. E o Grêmio joga na quinta-feira, 21h30, contra o Juventude na Arena. O Thuram foi apresentado, dizendo ser uma honra vir jogar no Grêmio. Fala bem, um espanhol bem compreensível, né? E está aí realizado em jogar no Grêmio após 30 anos, ele tem 30 anos, né? Já deu uma girada aí pelo mundo e está agora no Grêmio, o Thuram. Outro que pode vir para o Grêmio ainda é o Gaston Ramírez, ele que é da Sampdoria, mas é um negócio um pouco mais difícil, um pouco mais caro, ele que é meia e que já jogou na seleção uruguaia. A eleição do Internacional sofreu uma pequena mudança, né? Agora o primeiro turno é no dia 26 de novembro. 26 de novembro, significa dizer, daqui um mês certinho, então, é 26 do 11 e 15 do 12, a eleição do Internacional. Portanto, Colorado aí no primeiro turno elege quem vai para o segundo turno, né? Elege 2, escolhe 2, D4, né? Surpreendentemente até, né? 4 candidatos à presidência do Internacional, e no segundo turno, no dia 15 de dezembro, o povo vota entre 2 que foram pré-selecionados pelo Conselho Deliberativo. Charlon Fantinel e Fernando Tuttenhagen, meus velhos amigos aqui, integrantes do movimento Camisa Vermelha. Esse é um programa que é abrangente, né? Todas as pessoas de todos os movimentos vêm aqui, né? Na última sexta-feira nós tivemos aqui
o SIC, que é Sócio Independente Colorado, se não me engano, né? É SIC. E hoje tem o Camisa Vermelha e na sequência nós vamos trazer também os candidatos à presidência do Internacional. Onde nasceu esse movimento, por que nasceu esse movimento, quem integra esse movimento, onde pretende chegar esse movimento, enfim, como é que vocês vão agir no primeiro turno, vão ficar em silêncio, cada um vota em quem bem entender, vocês têm um candidato que vão apoiar, até porque no primeiro turno, quantos conselheiros tem no Camisa Vermelha? Tem um conselheiro. Só o Charlon Fantinel. Então tá, então fala em nome do movimento. Você vai votar em quem e tal. Já estão se reunindo há quanto tempo? Enfim, boa noite, seja bem-vindo, Fantinel. Muito boa noite, a maior, melhor, mais aguerrida e apaixonada torcida do estado do Rio Grande do Sul, que é a torcida colorada. Rec, obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui no programa, tá? E falar de futebol, falar de internacional, onde todos nós somos apaixonados. Essa é a pergunta que não quer calar, não é? Aliás, dentro do Conselho Deliberativo, então está havendo muita discussão, quem é que vai apoiar quem vai votar em quem, etc. e tal. Hoje temos 4 candidatos, Dr. Spode, não é? O Dr. Aquino, não é? O Alessandro Barcelos e o Cristiano Pila. E a pergunta que todos me fazem e diariamente nas redes sociais, Charlon, quem é o melhor candidato? E eu vou responder, não sei. Sinceramente, eu não sei, eu não vi os projetos. O que eu vejo é o seguinte, temos um candidato da gestão oficial que foi colocado ali de última hora, que é o doutor Spode, um baita de um colorado, sem dúvida nenhuma, como todos os outros, não é? São colorados e apaixonados pelo Internacional. Tá? Nós vemos o doutor José Aquino, outro baita colorado, excepcional, uma pessoa ilibada, tá? Que também agora, de último momento, acabou sendo alçado candidato. Nós temos também o Alessandro Barcelos, outro baita colorado, que também agora, há pouco tempo, estava também aí na gestão, foi alçado candidato. E tem o Cristiano Pila, do outro movimento, do povo do clube, que decidiram, então, parece que não houve um acerto lá com o Alessandro Barcelos e resolveram, então, também arriscar uma candidatura que também esteve por um determinado período na gestão. Ou seja, os 4 candidatos, o REC, os 4 candidatos, em um certo momento, estiveram na gestão Marcelo Medeiros. Todos eles, sem exceção, participaram de uma certa forma. O doutor Spode talvez não tenha pegado algum cargo de direção, mas ele é do movimento integrante. O doutor Aquino, em determinado momento, também acabou participando da gestão. O Spode foi 10 anos ouvidor do Internacional. Pois é, então também fez parte, não é? Ele só ficou fora só na gestão do Pífero. Certo. Segundo ele falou na entrevista que fiz com ele. O Alessandro Barcelos, até 30 dias atrás, era vice-presidente da gestão Marcelo Medeiros, foi financeiro, foi administrativo. O movimento que ele integra também era da gestão. O Convergência Colorada, que tem o João Patrício Herman, continua lá como vice-presidente da gestão. E entrou o I9 agora ali para fazer essa composição que não fez parte da gestão. E o movimento Povo do Clube, no início da gestão do Marcelo Medeiros, também acabou fazendo parte da gestão. Então todos, de uma certa forma, fizeram parte da gestão. E você me pergunta, qual é o melhor? Não sei, eu não vi os projetos ainda. Não é? Eu quero ver aquilo que é o melhor projeto para o Internacional e ainda não me foi apresentado. É isso que o Camisa Vermelha prega. Aliás, nas nossas reuniões online, não é? Nós temos isso aí. Olha, o movimento Camisa Vermelha, ele só apoiará alguém se realmente o projeto dele para o Internacional nos convencer. Sim, porque vocês não votam no primeiro turno, mas votam no segundo turno, exatamente, que é quem vai definir o presidente do Internacional. Aí podem fazer campanha
ou simplesmente votar como sócio, né? Exatamente, ou simplesmente votar. Então, até o momento, eu não vejo, e para ser totalmente imparcial... Mas no primeiro turno você vai votar em quem? Eu ainda não vi, eu quero os projetos, Sim. entendeu? Porque está tão apertada a coisa que daqui a pouco um voto... Exatamente, eu já conversei um voto de peso. Exatamente, já conversei. Os 120 quilos pesam. Então, o que acontece? Eu já conversei com integrantes de todas as chapas que são candidatas aí, que têm candidatos, não é, ao Conselho de Gestão e, sinceramente, até o momento eu não recebi nenhuma proposta, não é uma proposta de cargo que eu não quero, tá? Mas uma proposta para o Internacional, de gestão do Internacional. Primeiro, eu quero saber como é que o futuro presidente do Internacional vai conseguir pagar 400 milhões a curto prazo que estão batendo na porta. Já começa por aí. Ou seja, quem sentar na cadeira... Não vai conseguir pagar, né? Como é que vai conseguir amenizar, né? Pois, eu não sei. Vai ter que dar um jeito. Você, se quer ser presidente do Internacional, não é de afogadilho. Tu tem que ter um planejamento, tu tem que ter um projeto para o Internacional para isso. Outra, como é que deixaram chegar a esse ponto? Enfim. Na live do doutor Aquino hoje ele pergunta exatamente isso. Né? Faz uma série de questionamentos e como é que se fica tanto tempo sem ganhar uma competição grande como o Campeonato Brasileiro, como é que não se ganha do arquirrival, como é que se endivida o clube em 400 milhões. O doutor Aquino estava há bem pouco tempo na presidência do Conselho Deliberativo também, né? Então, meio que acompanhou todo esse processo. Exatamente, ele acompanha o processo, mas não decide. Quem decide é quem está na gestão. Sim, sim. Aí você tem lá, não é, o REC? Tu tem 5 presidentes, por assim dizer. Tu tem o primeiro presidente, que é o Medeiros, e tu tem os outros. E tu tem o quê? As vice-presidências que fazem parte do conselho daquele momento, ou seja, da gestão daquele momento. Aí tu tem o futebol, tu tem o financeiro, tu tem o administrativo. O que você acha que o Inter tem que fazer diferente do que fez até aqui, Charão? Mudar o modelo. Ou seja, esse modelo que hoje o Internacional, principalmente no futebol, que é um modelo velho, que deu certo lá na década passada, mas continuou. Hoje o Internacional, e há muito tempo eu venho aqui e te falo, e há 4 anos atrás eu te disse aqui num programa que isso iria acontecer, REC. Que o Internacional estava empurrando com a barriga as contas, que ia chegar um determinado momento que elas se tornariam impagáveis. A partir do momento em que a gestão de futebol ou a política de futebol, em vez de investir na base, como o Fernando Carvalho ensinou lá atrás, tu tem que vender 2 jogadores da base do ano para pagar tuas contas, e o Internacional não faz mais isso. O Internacional aposta em quê? Jogadores velhos, caros, alguns machucados, outros que sequer conseguem estrear. E aí o que você faz? A conta vai chegar. E agora a conta chegou. E aí tem que pagar. E como é que nós vamos fazer para pagar? Você paga as contas vendendo os teus ativos. O Inter tem ativo para vender? Não tem. Qual é o jogador da base hoje que pode, não é, amenizar a situação financeira do Internacional que você possa vender e receber a curto prazo? Não tem. Será que o Internacional vai buscar de novo ajuda com sonda? Duvido. Sonda é investidor. Tá? Então tem muitas coisas que devem ser trabalhadas dentro do Internacional. E se você me perguntar, mas está entre os 4, quem é que tu votaria hoje? Nenhum, porque o meu candidato a presidente não está concorrendo. Essa é a verdade. Nós temos um projeto. Tá? E quem seria o teu candidato? Isso então vai ser no futuro, vai ser no futuro. No futuro. Bom, a gente vai apresentar isso aí. Deixa eu conversar com o Fernando Tuttenhag, meu velho amigo, e durante anos presidente da rede H-Pharma de farmácias, e não só por isso, tivemos uma convivência estreita, assim, vários acontecimentos sociais, né? E é um prazer tê-lo aqui. Fernandinho, por que camisa vermelha? Bom, camisa vermelha você já usa ao natural, agora aderiu ao movimento. Boa noite, Rec, boa noite, Charlo, boa noite a todos de casa, e especialmente a torcida do Internacional. Deixa eu só falar que você nos acompanha também agora no YouTube, cadeiracativa.com.br. No Facebook é facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch.
e também no canal 513 da Vivo, no 48.1 canal digital aberto, no 21 da NET, no 19 da TVN. Bom, já estamos pegando aí até em porta de geladeira. Desculpe aí, Fernandinho, te interrompo. Tranquilo. Bom, a minha vinda para o Camisa Vermelha, né, Rec, eu penso assim que não adianta você pegar e começar a falar, né, você ama o seu clube, mas eu nunca tive a pretensão de ser no Internacional um conselheiro, entendeu? Até porque torço, amo o Internacional, mas nunca surgiu a oportunidade. Aí eu tenho um amigo, o Hildo Gentz, né, muito amigo há tempo, ele falou: Fernando, tu me ajuda na campanha para Conselho do Internacional. Tem um movimento aí, um movimento que em 2017 começou, né? E a gente está junto, são pessoas que têm um pensamento diferente, são ideias novas. É só, Hildo, com certeza, né, até partindo de ti, tenho certeza absoluta que teus companheiros são pessoas de estirpe, né? Que são pessoas que vão fazer para o Internacional exatamente aquilo que o torcedor quer. Mas, num primeiro momento, só como, né, ajudando esse movimento. Aí depois, falando com o Charlon, né, vendo as ideias, o projeto, né, e eu digo assim, puxa vida, se eu tenho oportunidade de entrar no movimento, e um movimento que é raiz, que começou de pessoas em 2017, e que esse movimento está crescendo e eu posso ajudar, aí, conversando com o Charles, eu aceitei. Né? E vou te dizer mais, o Rec, esse presidente, na verdade, eu vou te dizer, seria o Charles no futuro. Ele não pode agora por questão estatutária, né? Ele tem só 3 anos de conselho, mas já na próxima eleição ele poderá estar, né, candidato a presidente, e a gente vai fazer um trabalho. É o que eu disse para o Charles. A gente tem toda semana a gente tem reunião virtual, né, com participantes, né, do movimento, e eu sempre, quando entro em alguma coisa, não entro para ser o segundo, porque eu sempre digo, como diz o Ayrton Senna, o segundo é o último, é o primeiro dos últimos. Eu quero ser o primeiro. Então, Camisa Vermelha, tu pode ter certeza absoluta que vai ser o maior movimento do futuro dentro do Internacional. Então, por isso que eu estou aí com o Charlon, com mais os companheiros, né? Vamos fazer um trabalho, um projeto, porque até hoje, como torcedor do Internacional, eu nunca vi de um presidente um planejamento estratégico que ele pudesse dizer assim, não, vamos fazer isso, 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 isso. Qualquer empresa, por menor que seja, sem planejamento estratégico, não se chega a lugar nenhum. Pode ser por sorte, mas não por questão, né, de planejamento. Eu vejo o Internacional que tem aí 400 milhões, 300, 400 milhões de orçamento, pô, não sabe o que fazer, quer dizer, é tudo ali em cima de uma situação de apagar fogo. Né? Então eu vejo assim, por que não colocar num clube de futebol, mesmo sabendo que no estatuto não visa lucro, etc, etc, mas tem que ser autossustentável. E como é que o Internacional vai ter autossustentável? Como é que a gente poderia fazer isso aí? Né? Então eu vejo assim que tem coisas dentro do Internacional, né, que foram feitas há muitos e muitos anos. Né? Eu vejo uma situação dentro dos clubes de futebol, associação, enfim, de que muitas vezes não prevalece aquela pessoa que tem mais competência, mas é o amiguinho que eu vou arrumar um jeito para chegar aqui no clube. Entendeu? Isso não pode acontecer. Não tem maneira. E o movimento Camisa Vermelha, estarei junto com a Camisa Vermelha sempre nesse objetivo. Olhar o clube acima de tudo. Se começar as pessoalidades, a mesma maneira que eu entrei, eu vou sair, com certeza. Mas eu tenho certeza que o Charles não pensa assim, a maioria do movimento não pensa, porque se entrou no movimento, já está dadas as cartas, nós temos nosso estatuto e regulamento, então não adianta o cara chegar lá e querer fazer o mesmo que estão fazendo até hoje. Eu acho que o Internacional é um clube grande, tem 7, 8 milhões de torcedor e tantas coisas que poderiam ser feitas e hoje não é feito. Então eu acho, por isso que eu estou no Camisa Vermelha. Eu quero fazer com que o Internacional
né? Claro que eu não vou, de maneira alguma, aqui fazer consideração, fazer julgamento das pessoas que estão lá. Primeiro, porque eu não estou dentro. Eu tenho informações de pessoas que estão dentro do Internacional. O dia que eu estiver lá, como conselheiro, né, eu com certeza eu vou tomar a minha posição, né, e quero ajudar o Internacional. E também eu faço até chegando à torcida internacional, principalmente aquele que é associado, né, que esse associado que esteja em dia, que tenha o poder do voto, que vote. E que vote, e vote naquele que for o melhor para o Internacional. Porque não adianta você estar aí em casa reclamando que o Internacional, que os caras são incompetentes, que a direção não faz isso, não faz aquilo, mas você está aí sem fazer nada. Você tem o direito de voto e não faz uso. Então, torcida do Internacional, nessa eleição, vamos quebrar o recorde, vamos votar e vamos fazer o Internacional mudar. Nós já vamos falar com o Pimpo Contursi, né? José Vicente Contursi, conselheiro do Grêmio. Só eu quero pegar, deixa aí do Fernandinho. Tá, você quer, obviamente, entrar para o Conselho do Internacional para começar uma metamorfose. Você acha que ainda há aqueles feudos antigos que vinha do avô para o tio, do tio para o filho, e que é aquela dinastia, e tu achas que isso aí também tem que terminar? Olha, o Internacional é o clube do povo, não é de alguns. As pessoas se vão, o clube fica. Então a gente tem que ter a responsabilidade de fazer com que pessoas lá dentro do Internacional, né, que seja renovado, de cabeças novas, ideias novas, uma gurizada mesmo. Eu já vi, por exemplo, em reuniões do Conselho do Internacional, pessoas fazendo barba e pessoas dormindo. Tu imagina, Charles? Tu acha que isso aí é o respeito com o clube? Isso aí é aquele cara que quer o holofote, ele quer a carteirinha do Inter de conselheiro para dizer que é conselheiro do Internacional, mas não faz nada para o clube. Eu não. Eu, como conselheiro do Internacional, eu vou participar e vou exigir, né? E além de tudo, o REC, nós vamos ter, no nosso movimento Camisa Vermelha, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, quando passar essa pandemia, que a gente puder se reunir e tal, porque agora está sendo virtual, é fazer um planejamento. Um planejamento do Camisa Vermelha para levar para o presidente que for do Internacional. Porque eu sempre digo assim, se escolher o presidente A, B ou C, eu vou ser o presidente que for, desde que ele faça dentro do Internacional aquilo que deve ser bom para o clube. A questão de categoria de base, por exemplo. Categoria de base, quanto tempo faz que o Internacional não revela um nome? Aí o Internacional é campeão, e daí é campeão das categorias, e daí esse guri não presta, não funciona, não é pior do que isso. Você acha que tem muito pouca paciência com os meninos? Não, eu acho assim, eu acho que o Internacional, ele tem a postura assim, ó. Futebol é resultado. Futebol é resultado. E se não tem planejamento, aquele resultado, ele não chega. Por que não chega? Porque se contrata um Natanael, por exemplo, paga uma fortuna por esse cara, se tem um guri, eu duvido que não tem um guri de base seja melhor que esse cara. O que o Internacional poderia? Não precisa ser melhor, se for igual, já está. Exato. Olha aqui, ó. O Internacional poderia, no começo do ano, gauchão, pegar uns casca-grossa e dizer qual é o lugar que a gente tem deficiência no time. Lateral direita, lateral esquerda. Então, vou pegar o guri da base, vamos botar junto com os casca-grossa. Não é botar o guri na fogueira, botar ali no gauchão. Tu sabe que gauchão não leva a nada. Eu não quero ganhar gauchão, cara. Estou cansado de ganhar gauchão. Eu quero ganhar campeonato brasileiro. Já faz 3 anos que faz que 40 anos. Mas deixa o gauchão, Rec. Gauchão, é como o Grêmio diz, gauchão não tem, não existe. Aliás, o Grêmio diz isso, mas ele está correndo atrás do Inter, porque o Inter está bem à frente dele, mas deixa chegar. Eu quero ser campeão brasileiro, faz 40 anos. E eu te digo, eu fui campeão de tudo. Eu fui campeão em 75, 76, 79, fui campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, campeão FIFA, fui campeão da Recopa, fui campeão
da Sul-Americana. Cara, a gente né, entendeu? Então eu vejo que um planejamento, seja quem for o presidente, agora o Charles disse, quem é presidente tu vai votar? Não, mas vai cá, e qual é o planejamento? O que o presidente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa? Eu duvido que um cara desses, que está habilitado a ser presidente, ele não tenha, né, já sabido isso muito antes e não tenha feito. Eu sempre digo assim, tem duas coisas que a gente deve ter. Um é planejamento de Estado. O planejamento de Estado, seja o Paulo, ou o Pedro, ou o João, ele vai seguir o planejamento de Estado. Agora, se não tem o planejamento de Estado, que é o caso internacional, o presidente tem que ter, com certeza, um planejamento de gestão dele, que é o de governo. Mas tem que ter. Tu não pode entrar no internacional, tem 400 milhões lá para pagar a curto prazo, não vai pagar, não tem jeito. O que vai fazer? Né? Jogador, qual é o jogador que nós vamos vender? Não tem, então... Sendo campeão brasileiro, pode ser que pegue preço. Mas aí eu te digo, depois nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, e eu vou te dizer uma coisa, hoje eu estive olhando, e gosto muito de estatística, e olho e tal ali, e eu vou te falar como o Internacional pode ser campeão brasileiro. E por que eu vou te dizer isso? Eu vim falando com o Sharon ali na recepção, o Internacional pode ser campeão brasileiro. Mas o Internacional teve um pequeno probleminha nesse primeiro turno. Mas depois nós vamos falar. Muito bem, Pimpo Contursi. E o Grêmio, onde é que pode chegar nesse Campeonato Brasileiro? Depois da reagidinha que já deu aí, né? Ganhou do Botafogo, ganhou do Coritiba, ganhou do Atlético Paranaense, empatou fora com o São Paulo. Eu sei que são resultados até normais, porque ganhar do Botafogo, do Coritiba em casa, do Atlético Paranaense, que está caindo pelas tabelas, não é nenhuma consagração. Empatar com o São Paulo no Morumbi seria um resultado razoável, mas o Grêmio lá teve prejuízo com a arbitragem, poderia até ter vencido. Que análise você faz desse novo momento que o Grêmio vive? Ou você ainda acha que é difícil de dizer que é um novo momento, um momento já de restabelecimento das coisas, hein? Pimpo Contursi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite aos convidados aí no estúdio. Rec, olha, tu falaste a respeito do Campeonato Brasileiro, mas acho que a direção do Grêmio já deixou bem claro, né, que o Campeonato Brasileiro não é a prioridade do clube, né? Então, isso se mostrou verdadeiro no momento que a gente vai a Curitiba com praticamente todo o time em reserva, né? E a vitória só veio no momento que o Renato colocou os titulares em campo, né? Então, acho que está bem nítido que o Grêmio prioriza as Copas e não o Brasileiro, né? Mas assim, eu fico preocupado assim, que para ganhar o campeonato, a Copa do Brasil e a Libertadores, o futebol tem que dar uma melhorada. O time do Grêmio tem que começar a jogar melhor. E a minha preocupação é essa, porque o Grêmio não vem jogando bem, né? E o futebol apresentado ele não é suficiente, né? Acredito que tem que melhorar muito ainda para conquistar alguma coisa. Acho que a Copa do Brasil é muito mais... o Grêmio tem muito mais chance de ganhar do que a Libertadores, né? A chance do Grêmio na Libertadores, acho que se o Flamengo tiver nas 3 competições ao mesmo tempo, acredito que esse desgaste vai fazer bem para o Grêmio. Aí o Grêmio pode ter alguma chance. Porque, realmente, o time não está jogando bem, né? Acredito que a Copa do Brasil é o que mais vislumbra aí no horizonte do Grêmio como possibilidade. Essa é a minha opinião, né, Rec? Você não vê o Juventude já nessa arrancada? É algum empecilho para tudo isso? Ou você acha que são favas contadas o enfrentamento com o Juventude? Não, eu acho que não é fava contada, Rec. Muita gente diz que o Juventude é filial do Grêmio, mas o Juventude está com um time muito bem ajeitadinho, né? O time do Juventude está muito acertado. Então não vai ser barbada não, vai ser um enfrentamento difícil. Mas o Grêmio tem muito mais tradição que o Juventude, né? A obrigação do Grêmio é total de passar pelo Juventude. Mas não vão ser jogos fáceis, não. Os 2 novos reforços aí, eu estou contando o Gaston Ramírez como uma grande possibilidade, embora
a Sampdoria queira um dinheiro bem significativo por ele, mas em termos de Thuram e Gaston Ramírez, você chega a se empolgar? Qual é a reação que você tem quando você ouve esse tipo de contratação? Olha, Rec, esse tipo de contratação, para mim, eu acho bem complicada, porque são perfis, já que o Grêmio vem repetindo, né? Jogadores na faixa dos 30 anos, contratos de 3 anos, e são perfis que não vêm dando certo. Né? A gente tem aí o exemplo do Marinho, do André, né? Jogadores desse perfil que não deram certo. E o diferencial é que são jogadores que falam espanhol, né? Confesso que não conhecia esse Thuram, até conversei com um amigo meu que trabalhou no Paraguai como preparador físico. Ele disse que falam muito bem dele lá no Paraguai, mas te confesso que não conheço o futebol desse rapaz aí. Da mesma forma, o Gaston, o outro, esse da Sampdoria, agora me fugiu o nome. O Gaston Ramírez. Gaston Ramírez. Não conheço também. Então, assim, acredito que a direção está fazendo mais uma vez uma aposta num perfil de jogador que não deu certo. Né? Eu torço para que o Thuram faça gols no Grêmio. A apresentação dele me passou, hoje dele eu assisti, me passou uma boa impressão, um jogador esclarecido, bem articulado. Então, acredito que tem que torcer para que dê certo. Eu acho que é o que me resta. Né? Eu fico me questionando por que do Renato não insiste em apostar na base. Por que o Ferreira não tem chance? Né? Isso são coisas que eu acho que o Renato vem insistindo e vem desgastando ele perante a torcida, sabe, Rec? Eu acho que o Renato é o maior ídolo do Grêmio, mas ele não está imune à crítica. E da mesma forma a direção do Grêmio. É uma direção vitoriosa, que vem fazendo um belo trabalho de administração financeira, mas que não está imune à crítica também. Acredito que o futebol apresentado pelo Grêmio em 2020, ele está deixando muito a desejar. Tudo bem que tem uma pandemia, né, que mudou totalmente o planejamento, mas eu acho que para o Grêmio almejar alguma coisa esse ano, que o Grêmio tem que melhorar muito. Muito. Porque pelo que eu vi até agora, está bem complicado. Bem complicado. Você também. Muita gente aposta na estrela do Renato. E a estrela do Renato, sexta-feira, funcionou de novo, né? O sorteio da Taça Libertadores da América apresenta no direcionamento o Guarani e, se passar, LDU ou Santos. Você vê aí dificuldades pela bola que o Grêmio está jogando? Ou o Grêmio cresce nesse momento do ano, como cresceu em anos anteriores, e pode compensar possíveis vacilos que venha cometendo? Olha, é que realmente a tabela ajudou muito o Grêmio, né? O caminho do Grêmio fica bem mais facilitado. Só que a bolinha que o Grêmio está jogando, ela dificulta as coisas, né? Então, como eu te falei, repito, o Grêmio tem que melhorar muito o seu futebol se quer almejar alguma coisa. O Renato tem estrela, é o maior ídolo do clube, só que ele vem testando essa idolatria com o torcedor há algum tempo já, né? Com algumas teimosias, né? Tem coisas que não tem explicação, e também eu não entendo como a diretoria não cobra do Renato uma postura diferente. Acho que a maior questão que a torcida do Grêmio sente falta é essa ausência de cobrança em cima do Renato, né? Parece que o Renato ele não é só dono do vestiário do Grêmio, ele é dono do clube. E isso é uma coisa perigosa, né? Porque todo mundo sabe que o Renato pode sair a hora que ele quiser, né? Ele não tem multa o contrato dele. E aí, o que vai ser do futuro do Grêmio? A direção tem que estar preparada para caso aconteça isso, a saída do Renato. O Renato pode se pedir para sair, se o Grêmio ganha uma Libertadores novamente, ou ganha a Copa do Brasil, ele pode querer sair por cima. Tá? E aí, o que vai ser do futuro do Grêmio? É uma pergunta que eu fico me questionando. Esse futuro do Grêmio, né? Como é que vai ser sem o Renato? Porque eu acho muito difícil que o Renato fique mais um ano no Grêmio, Rec. Independente se o Grêmio ganhe algum título esse ano. Essa é a minha visão. Acho que a direção tem que estar preparada para um substituto para o Renato e começar já a pensar nisso.
porque o futebol apresentado não está dos melhores, né? Vamos ver como é que vai ser na Copa do Brasil agora. Contra o Juventude vai ser o grande divisor de águas do futebol do Grêmio. Aí vai ser um campeonato em que o Grêmio está jogando todas as fichas, que já deixou claro que abandonou o Campeonato Brasileiro, né? Os dirigentes têm se manifestado todos nesse sentido. Então, o enfrentamento contra o Juventude vai ser um grande teste para o Grêmio. Aí nós vamos ver como o Grêmio vai se portar nesse campeonato que está priorizando, né? Porque o que me causou um pouco de medo, Rec, foi aquela apresentação do Grêmio contra o Católica lá no Chile. Aquilo lá foi assustador, Rec. Aquilo ali preocupou muito o torcedor do Grêmio, né? Então... E o próprio jogo contra o América, né? Também. O Internacional superestimou o Grêmio. Se o Internacional Exato. aposta numa vitória dele lá no Chile, o Grêmio hoje podia estar amargando uma condição de ter que pegar um Boca Juniors. Exatamente. Porque o Inter lá quase ganhou com os reservas. Tivesse jogado com os titulares, não sei não. Se o Internacional não teria ganho até com naturalidade da Universidade Católica, que de quebra ganhou uma vaga na Sul-Americana, com aquela vitória sobre o Internacional no final, na falha do Victor Cuesta, que aliás é outro capítulo que nós vamos discutir aqui. Será que já não está precisando de um banquinho o Victor Cuesta, porque o que tem vacilado aí é um negócio impressionante. Mas estamos conversando com o José Vicente Contursi, o nosso Pimpo Contursi, com o Charlon Fantinel e o Fernando Tuttenhagen, que são integrantes do movimento Camisa Vermelha. O Charlon é o principal líder do movimento. Vão fazendo barulho aí, mas eu tenho uma preocupação, não. Eu tenho uma questão a fazer. Com tantos movimentos, tem voto para todo mundo integrar o conselho, ou os votos vão se esparramar e de repente só vão se eleger 2 ou 3 chapas tradicionais, como já aconteceu outrora? Daqui a pouco a gente disseca isso aí também. Já voltamos. Charlon, o Pimpo não tem compromisso, né, Pimpo? Porque tu é um homem muito cobiçado aí pela sociedade, sabe como é que é? Tá bom, tá bom. E aí, daqui a pouco tem que perguntar se o homem tem ou não compromisso aí para não ficar prendendo aí. Mas o Charlon, estava falando com vocês aí antes, dei a manchete, o Pimpo até pode dar palpite, porque ele já participou de várias eleições no Grêmio, ele tem essa cara de guri, mas ele já não vai na primeira fervura. Sabe que é filho do Cascalho, né? Ah, é? É, o Cascalho. Só que agora ele está mais famoso que o Cascalho. O Cascalho está cuidando dos netos, já está curtindo o faz-me rir, que ele acumulou as riquezas aí durante a vida. Mas estamos aqui com o Fernandinho Tuttenhagen e o Charlon Fantinel. E se 3 ou 4 chapas fizerem 10, 11, 12% batendo na trave e daqui a pouco não entrando, a cláusula não é 15%, depois ela vai diminuindo, né? Depende do número de votantes. Até 10 mil votos válidos, a cláusula é 15%. A partir disso aí, ela vai caindo. Mas eu quero que dê 30 mil votos. Mas não vai dar. Infelizmente Tem não vai dado dar 20, mais. tem dado 20, Isso aí. 18. Mas o que acontece? O nosso movimento, ele está trabalhando em cima de um planejamento para que o Esporte Clube Internacional volte a ser campeão do mundo. Atualmente o Internacional faz o quê? Vende o almoço para pagar a janta. É todo dia isso aí. Vende o almoço para pagar a janta. E aí você compra um almoço mais caro, entendeu? E paga mais caro e vende mais barato e às vezes não consegue pagar a janta. Ou seja, o Internacional hoje é um clube de futebol deficitário. E o que nós vamos ter que fazer? Sanar as dívidas do Internacional. E é por isso que nós, dentro do nosso movimento, nós estamos trazendo pessoas com visão de empreendimento, como é o caso do Fernando aqui ao meu lado. Tá? O Fernando é um dos mentores de uma das maiores redes, não é, de farmácia do Brasil. Fernando começou com o cooperativismo. Exatamente. Né? Que depois invadiu outras áreas, começou pela farmácia, depois foi outras áreas todas. Quando a Gafarma começou, né, que a gente começou todo aquele trabalho, no governo do Estado, Olívio Dutra, as redes de cooperação foi baseada em cima do que a Gafarma ia fazer. Tive que consultar vocês para cá. Porque na verdade nós ajudamos o governo do Olívio Dutra, na época, através da Marlene Gomato, a fazer as redes de cooperação em
consórcio com as universidades. Tinha material de construção, Tudo, tinha tem. ferragem. Imagina, tem aí vários segmentos nesse modelo associativista. Salvou muita gente, né? Ah, com certeza, cara, com certeza. Hoje a rede H-Pharma está consolidada Com certeza. e as outras redes, Não, rede tem. construir. Eu tinha dados até um tempo atrás, né, quando o Thiago Simo era diretor lá do SEDAI, né, que eu participava lá, eu era da diretoria, né, e era bilhões, cara. Né? E outro detalhe, antes da H-Pharma, existia aquela coisa do comércio informal, os caras sonegavam e tal, e nós com a H-Pharma, nós fizemos aqueles empresários olhar que sonegar não era salvação, que a gente tinha que fazer as coisas como teria que ser feito, né? Pagando os impostos. Então a gente prestou para o Estado do Rio Grande do Sul um baita de um trabalho. Por quê? Porque essas redes de cooperação, com certeza absoluta, elas puderam, através do associativismo, a combater essas redes corporativas. Não tem de outra maneira. Né? Então, assim, ó, tudo tem solução. Tudo. Até o internacional tem solução, porque não é só o internacional que deve. Se tu vê a dívida do Atlético, se tu vê a dívida de Botafogo, enfim, é uma exorbitância. Mas o que nós temos que ver é como sanar isso. Estancar rápido. Estancar. Exatamente. E aí, por isso que eu te falei, que nós estamos trazendo, então, para dentro deste núcleo de planejamento estratégico, o Fernando, o Carlos Dexheimer, que talvez seja uma das mentes mais brilhantes, eu não vou dizer do Brasil, só não vou dizer do mundo, mas com certeza da América do Sul, em logística, que é importante, a questão de custo, tá? Também estamos trazendo outras pessoas que são especialistas. Eugênio Paes Amorim está com vocês lá? Está conosco também, é candidato ao Conselho Deliberativo do Internacional. Temos também o Dr. Matheus Aires Torres, que é um brilhante advogado, e especializando na área esportiva de futebol. Tá? Nós temos também o Sérgio Stock, jornalista, enfim, são vários nomes, é que eu vou acabar faltando um ou outro nome e cometendo alguma injustiça. Mas pode ter certeza, você que é torcedor do Internacional, também, que nós estamos aqui fazendo um trabalho, tá? Vocês não se juntam de forma alguma? Não. É uma decisão do Por exemplo, se surge o amanhã um bom movimento aí com o sócio deliberativo, com o acordo a conselho e tal, são bem de extrema oposição. Aí é que está, nós não somos de extrema oposição, Rec. Porque quando tu te torna oposição, daqui um pouco tu tá secando o teu time para não ganhar de um Flamengo, não ganhar no Grenal, para tu ter voz na mídia para dizer eu estava correto. Não, o que nós queremos é que o Internacional seja campeão, independente de quem seja o presidente. E aliás, de quem for eleito presidente esse ano, nós vamos apoiar o Internacional. Vamos fiscalizar, vamos apontar os erros e as soluções, tá? Não vamos apenas ser oposição por ser oposição, para gritar, eu sou oposição internacional. Não sou oposição internacional. Tá? Nós podemos ter posicionamentos antagônicos. Tá? E também não vamos fazer aqui, entendeu? Aquela crítica às pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas e a instituição, que é o Esporte Clube Internacional. Então o que tem que se fazer é trazer projetos que realmente funcionem. E o objetivo do Camisa Vermelha é que o Internacional, primeiro, volte a ser campeão, volte a ganhar Grenal, tá? Valorize as suas categorias de base, que não estão valorizadas, estão atiradas. Para você ter uma ideia, nós temos 2 membros do movimento Camisa Vermelha que estiveram na Alemanha recentemente fazendo lá um trabalho de intercâmbio, estudo de intercâmbio na Alemanha, para ver a questão do desenvolvimento das categorias de base e também com alguns clubes aqui do Brasil, tá? Que estão trazendo resultado e que hoje tem rendimento com a sua base, coisa que o Internacional não tem. E este projeto será apresentado para o futuro presidente do Internacional, seja ele quem for. Pimpo, você falou aí que o Renato está irritando o torcedor do Grêmio, que já perdeu um pouco a paciência com ele, a própria diretoria está dando algumas vaciladas em relação ao aproveitamento das categorias de base. Você acha que a coisa piorou então? Porque o que salvou as finanças do Grêmio foi exatamente a quantidade de vendas que o Grêmio fez
jogadores extremamente bem valorados no mercado, como Arthur, como Wallace, como Jailson, Pedro Rocha, Luan mesmo, foi razoavelmente bem vendido, e outros tantos, né? TT, Everton, quer dizer, uma infinidade aí de jogadores. Exato. A REC, realmente, como tu falasse, eu não sei porquê, esse perfil de administração parece que mudou esse ano no Grêmio, né? A gente viu contratações aí de Robinho, né? Thiago Neves, contratações estranhas, né? Muito estranhas. E o Renato deixando de valorizar a base e não botando para jogar a base do Grêmio, né? Contratação de goleiro, Vanderlei, né? Que não é unanimidade na torcida. Não é possível que na base do Grêmio não tenha um goleiro, Rec, né? Base do Grêmio, tradicional formadora de goleiros, né? Aí, diversos exemplos aí pelo Brasil e pelo mundo de grandes goleiros formados no Grêmio, né? E o Grêmio contrata goleiro. Isso é uma coisa que não tem explicação, né? Acredito que com a pandemia, Rec, eu não sei o que aconteceu, que parece que a coisa perdeu um pouco o foco no Grêmio, assim, né? Mas eu acredito que está sendo corrigido isso, porque as críticas elas estão sendo feitas, né? De maneira respeitosa e sempre querendo o bem do Grêmio e o melhor para o clube, né? Eu acredito que é importante ter um pensamento crítico, uma visão crítica das coisas, né? Porque é só assim que a gente enxerga os problemas e faz melhorar, né? E como tu falasse bem, o Grêmio tem que voltar a essa política de valorização da base, né? Por exemplo, o Ferreirinha entrou no segundo tempo contra o Atlético, fez o gol da vitória, da virada. Por que o Ferreirinha não começa o jogo, né? É uma coisa que não tem explicação, né? Já que ele é tão diferenciado assim, bota para jogar, vamos arriscar, né? Eu me lembro do Arthur, quando o Arthur foi lançado, o Arthur só foi lançado no time do Grêmio depois que o Michael se machucou. Por que segurar tantos jogadores jovens? Por que o Grêmio segura tanto? Por que o Renato segura tanto, né? A gente tem exemplos aí de grandes jogadores que são referências nas suas posições no mundo, jovens de 19 anos, de 20 anos, que são considerados os melhores das suas posições no mundo. E tem essa idade. Por que o Grêmio não pode arriscar, né? Então, como tu falasse, tem que seguir com essa forma de sucesso. O Grêmio só está bem financeiramente, numa situação confortável, porque ele apostou na sua base. Só que o Grêmio, ele não pode virar uma Aras e nem um banco, né? O Grêmio, a finalidade é futebol. O Grêmio não foi feito para criar jogador e vender. O Grêmio não é Aras, que cria cavalo. O Grêmio tem que tem que ter resultado desportivo com os seus jogadores, não só financeiro. E tem que saber usar esse dinheiro das vendas de maneira satisfatória. Porque não adianta tu formar um jogador jovem, vender ele por milhões e contratar um de 30, 31 anos que não vai resolver o problema do Grêmio. Que só vai tirar dinheiro do Grêmio, né? Como um exemplo foi o Thiago Neves. Né? Então, isso tem que ser cuidado, Rec, mas acredito que a direção já se deu conta disso, né, pelas manifestações que eu tenho escutado, e isso está sendo corrigido. Então, eu torço para que essa política vitoriosa do Grêmio permaneça, né? Mas é aquilo que eu te falei, não só o resultado financeiro tem que ser valorizado, mas o desportivo também. O Grêmio é feito para ganhar títulos, não para ter lucro. É positivo ter lucro, é positivo ter superávit, mas o Grêmio tem que visar resultados desportivos, né? Tem que ter um equilíbrio nisso aí, né? Então, enfim, essa é a minha visão das coisas aí, Reg. 7:55, mais uma notícia lamentável no Internacional. O Inter perde um terceiro titular, e por mais que se diga que ele não vinha jogando, ele não vinha jogando justamente porque estava contundido. E agora que estava por retornaria ontem, inclusive, se lesiona e só para o ano que vem também. Bosquilha está de fora da atual temporada. O atleta Bosquilha sofreu uma lesão durante o treino de hoje e após realização de exame foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. E é só
nesse nível as lesões do Internacional. Atualizaremos adiante sobre a cirurgia. Então, o Internacional perde mais um titular, o terceiro na sequência, perdeu primeiro o Paulo Guerreiro, depois perdeu o Saravia e agora perde também o Bosquilha. Parece que rogaram uma praga no Internacional para o Inter não ser campeão brasileiro ou não ter pelo menos uma chance maior. É o terceiro titular que o Internacional perde. É bem verdade que com a lesão do Paulo Guerreiro, não que a culpa fosse dele, né? Se tivesse com ele, de repente estaria até melhor o Internacional. O Bosquilha cresceu, apareceu esse Abel Hernandes, que é bem interessante a participação dele na média dos jogos do Internacional. Ele andou fazendo partidas muito ruins, mas fez algumas coisas bem positivas, né? Ontem ele estava bem, até depois que ele saiu, meio que o Internacional degringolou, porque a bola não parava mais na frente, o Internacional recuou todo, né, com aquele monte de volantes. E surgiu também de volta o Heitor, lateral direito, mas tem que se ter grupo, o grupo é curto, como diz o técnico Cudê, né, o Eduardo Cudê, é curto, sei lá o quê, né? Às vezes eu entendo curto, às vezes eu entendo curto, é muito curto. E o que ele quer dizer é que falta qualificação. E ontem ele explicitou um pouco o que ele chamava de curto. No banco de reservas, os jogadores não têm a mesma qualificação e não têm nem a mesma característica dos jogadores titulares. Então, complica-se aí mais um pouquinho a situação do Internacional. Fernando Tutterhagen. Primeiro, é para te ver, o Internacional, quando foi trazer o Cudê quando veio bem depois, né? Ele, na verdade, acertou em outubro do ano passado, mas começou a trabalhar em janeiro. Exato. Ele já mandava no Inter em outubro. Então, assim, Fernando, dá só um segundinho. Diga, Fantinel. O Cudê veio contrataram o Cudê através de uma pesquisa feita pelo Google Trend, quem seria o torcedor que a torcida ia querer após a fé do campeonato, para tentar salvar o pescoço do Melo. Isso que fizeram. Aí foram lá. Tanto que foi o Melo lá no Uruguai para trazer o Cudê. Mesmo assim, a torcida não queria o Melo como vice de futebol, ele viu que não ia dar certo e pulou fora. E o que aconteceu? A gestão do Internacional é fraca, essa é a verdade. Não teve um diretor, um vice-presidente de futebol à altura que o clube precisa, aceitou todas as exigências do Cudê, tanto que ele chega em janeiro. E a partir daí o que acontece? Tá? Bom, todo mundo sabe da história, de lá para cá. Desculpa, Fernando, mas interrompido, mas era isso aí. Ótimo. O que eu vejo assim, Rec, é o tal de planejamento. Se eu tenho a minha empresa, tenho um diretor dentro da minha empresa, ou um gerente que for, para tirar esse cara, eu tenho que ter mais ou menos alguém que substitua. Quanto tempo o Internacional levou, já várias vezes, demitindo o técnico e não conseguindo acertar com o outro. Então eu vejo assim, é tudo questão assim, como é que a coisa pode ser? Quer dizer, o cara não deu certo, vou botar o cara para rua, mas não tenho nada para substituir o cara, ele vem interino. Tá? Então são coisas assim que é complicado. Né? Eu vejo assim, o co-irmão, o Grêmio, eu vejo, cara, vamos para lá, vão ser humildes, vamos né, ter o Grêmio como referência. Porque esse atual presidente do Grêmio é que fez o Grêmio chegar onde chegou. Por que ele? Porque ele fez todo um planejamento, é um cara que ele tem toda uma estrutura, tem visão, um cara que já foi prefeito, que já Mas eu concordo com o Pimpo, com a pandemia parece que alguma coisa afetou o Grêmio. Mas, cara... Eu acho que o presidente, antes de começar o futebol, de recomeçar o futebol, o presidente fez um discurso dizendo o seguinte: nós não vamos contratar ninguém. Quem está aqui, quem não está aqui, e vamos ter que vender 1, 2 e se precisar 3, porque o campeonato que se disputa é a estabilidade para o ano que vem. Eu lembro perfeitamente o que o presidente disse. E agora desembarca um por semana no Grêmio. Mudou alguma coisa. Eu concordo com o Fernandinho, o Grêmio era parâmetro sim, e ainda é, pela formação, pela organização, pela orquestração que tem quase dentro do clube, da maneira de jogar, da herança desde o do Edson Aguiar, lá que veio junto com o Paulo Autuori e tal. Mas diga, Pimpo, já mais ou menos nessa mesma linha do Fernando aí. Só para ajudar.
Vai falando do Pipo aí, Primeira cara. coisa, eu acho assim, ó, que o Renato treinador, o Cudê treinador, cara, esses caras vivem o clube, eles estão lá no clube, sabem o que tem de material. Se no Grêmio está vindo essas pessoas, é exatamente porque eles não têm no grupo uma pessoa que possa fazer essa diferença. Então, assim, a gente simplesmente dizer, não, o Cudê tá errado, o Renato tá errado, cara. Muitas vezes tem coisas que tu não vê, porque tu tá fora, tu não tá assistindo, tu não tá vendo. Então, os caras, pô, são técnicos. Eu, por exemplo, o Cudê, falando no Cudê, para mim, o Cudê hoje, e vou te falar, até o Charlo fica bravo comigo, para mim, o melhor técnico do Brasil. Ontem eu ouvi isso da ESPN também. Então não adianta, gente, não adianta. Vamos, Eu vejo assim, ó. Então eu passo a palavra ali pro colega, né, para ele falar do Grêmio e tal. Oi. Né, mas é um exemplo, Grêmio, e, com certeza. Diga, Não, Pipo. eu acho que o Cudê é um grande treinador em razão do trabalho que ele tem fazendo e do material que ele tem na mão. Acho que os resultados que ele está obtendo com o material que ele tem na mão realmente impressiona. Tá? E agora perdeu o terceiro titular. Então assim, outro treinador que me chama a atenção também é o Rogério Ceni também, do Fortaleza. Tem feito um belo trabalho no Fortaleza, se não me engano o Fortaleza é a melhor defesa que menos tomou gols no Brasil nesse ano. Então o Cudê e o Rogério Ceni são treinadores que têm me chamado a atenção. Tá? O Renato já está há 4 anos do Grêmio, né, Rec? Ele já vem de um trabalho de longo prazo. Acredito que, como tu falasse, essa pandemia aí deu uma desnorteada no trabalho do Renato. Te lembra que ele ficou na praia no Rio de Aquilo Janeiro? foi um dos grandes absurdos do futebol, né? Sabe assim, ó, ali faltou um pouco de senso da direção e do Renato para se dar conta. Pô, estamos no meio de uma pandemia. Pô, o cara aparecia em foto na praia, sabe, Rec? Pegou mal aquilo, sabe? Pegou muito mal. Né? E até porque o próprio Renato, tido e havido por muitos lá atrás como um distribuidor de camisa, teve que provar que ele não era mais boleirão, que ele era profissional, que ele queria inclusive a seleção brasileira, conseguiu provar, ganhou 3 gauchões, ganhou Recopa Sul-Americana, ganhou 2 Libertadores, ganhou Libertadores da América, ganhou Copa do Brasil, 2 ele ganhou porque uma ele ganhou jogando, né? Então o Renato, ele inclusive superou tudo isso com folga. Ganhou no Fluminense, implantou no Grêmio uma boa filosofia, deu prosseguimento ao bom trabalho do Roger, só que daí de vez em quando surge um fato como esse. E aí eu mesmo dizia, pô, o Grêmio diz que ele não precisa estar aqui porque ele é necessário para o trabalho coletivo. Ele não podia aceitar isso. Não, eu tenho que orientar como se bate na bola, o que é primeiro pau, o que é segundo pau, o que é apanhar o rebote, quem marca quem, como é que se posiciona, né? As características dos jogadores novos. Não, o Grêmio prescindiu disso tudo porque achou que ele era importante só quando pudesse fazer coletivo. Eu achei aquilo ali de um desmerecimento ao próprio Renato. Exato. Mas o Grêmio, as pessoas preferiam ficar brabas com a análise que o cara fazia. Então, assim, ó, em função dessas questões, né, desses fatos aí que aconteceram, o futebol apresentado pelo Grêmio depois, ele não foi dos melhores. O Grêmio vem jogando mal. Não vem apresentando bom futebol. Né? Tu não vê um trabalho coletivo assim, no Grêmio, de jogadas. Né? As contratações não deram certo. Né? Mas o Thiago Neves foi embora, o Robinho... Pimpo, me permita, Pimpo. Seguinte assim, ó, tá? Nenhum clube hoje no Brasil está apresentando um bom futebol. Com exceção do jogo de ontem, do Internacional, aquele primeiro tempo... Nem o Inter. Nem o Inter não está jogando bem. O Flamengo? O Flamengo também não está. O Flamengo não mostra o mesmo futebol que mostrava ano passado. Palmeiras ontem meteu 3-0 fora, nesse time que o Inter vai pegar aí agora. Mas o Palmeiras quantas vinha perdendo agora para times fracos? Então, o que acontece? Esse pós-pandemia é um problema sério para todos os clubes. Mas o Inter não reagiu na sua maneira de jogar, na coragem de enfrentamento e tal. Ontem o Inter, no primeiro tempo, o Internacional ontem não correu risco praticamente. O Internacional ontem fez o diferente. O que acontece? Você pega sempre os jogos do Internacional, os primeiros 10 minutos, o Internacional fica esperando o adversário e vai. Ontem o Internacional começou avassalador. Eu acho que o Inter só fica atrás nos Grenais. Porque está traumatizado.
Também tem isso. Porque eu pode acho que ser. em outros enfrentamentos o Inter pegou com o time seu Palmeiras lá e encarou o Palmeiras. E ontem- O Atlético Mineiro aqui, o Internacional até esperou, mas depois de fazer 1-0. Né? Exatamente. E ontem o Internacional poderia ter definido o jogo já no primeiro tempo. Poderia. Poderia ter definido. Aí volta para o segundo tempo e a postura completamente diferente. Ele atrasa o time e dá espaço para o Flamengo. Tu não pode dar espaço para o Mas Flamengo. isso aí não é reconhecer que o adversário é mais poderoso? Não, aí foi erro estratégico. E as substituições que ele faz ali, a primeira que ele pega, me tira o Abel Hernandes, que estava segurando a zaga do Flamengo lá, e me bota o D'Alessandro para E segurar a pelo bola. jeito o Abel Hernandes não vai entrar em forma nunca, né? Não. Porque os caras dizem que ele está sempre fora de forma. É. Mas com toda aquela vitalidade, tá louco. E aí você pega o seguinte, aí bota o D'Alessandro no lugar do Abel Hernandes. Aí o que aconteceu? O D'Alessandro não segurou bola. Outra, nós tínhamos um cara que segurava lá na frente lá os zagueiros do Flamengo. Nós tínhamos então alguém que tentava reter a bola e o D'Alessandro nada disso fez. Perdemos o poder de cabeceio na bola defensiva, porque o Abel Hernandes, bem ou mal, ele cabeceia, ele é alto. Tá? Perdemos velocidade na saída de jogo. E aí ele coloca o Dourado junto com o Lindoso. Vamos fazer um intervalo e já voltamos, porque o programa tá bom. A gente está falando sobre futebol, entremeando com política, com futuro, com passado, com presente, com finanças, enfim, temas mais abrangentes que são costumeiros aqui no nosso Cadeira Cativa, agora também ao vivo no YouTube, cadeiracativa.com.br, na Vivo TV, no canal 513, no 21 da NET, no 19 da TVN, no 48.1 TV aberta digital e também no Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Em todas essas vias você tem o Cadeira Cativa ao vivo. Já voltamos. Então vamos lá, Turim. Vengo sí, es mayor desafío para mi carrera, desde que vengo de un club grande a otro club también grande. Sé que Diego es el delantero, el goleador del equipo. Yo solo vengo a colaborar, a tratar de ayudar a que el equipo gane partidos, de que el equipo esté en lo más alto en todos los campeonatos, en que sea en tratar de colaborar para dar lo mejor de mí y lo mejor del equipo. Churinho, até pela experiência que você já adquiriu ao longo da carreira, você acredita que o período de adaptação à cultura do futebol brasileiro ele será um processo rápido ou é algo que de fato demora um tempo até para você se adaptar e começar a mostrar o futebol que lhe consagrou no Cerro Porteño? Matheus Dávila, Band. Bueno, he estado en dos países diferentes y la adaptación no me ha costado. Ojalá que esta no sea la excepción. Tratar de adaptarme lo más rápido posible al fútbol, a mis compañeros, a la idea que quiere Renato. Ojalá poder estar lo antes posible dentro del campo de juego y nada, demostrar lo que puedo dar. Oi, Turim, boa tarde, bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo a Porto Alegre. Quero que você fale sobre as suas características, que se apresentasse ao torcedor do Grêmio nesse sentido. O que o torcedor pode esperar de você em termos de posicionamento, em termos de atributos, o que ele pode esperar de você, quais são as suas qualidades e quanto pode ajudar nesse sentido a equipe do Grêmio. Bruno Soares, da Rádio Grenal. Bueno, ¿no? De mis fortalezas, no sé, tal vez mis cualidades es un poco la potencia física, tratar de sostener la pelota cuando se lo necesita, sacrificio a la hora de poder presionar, marcar la parte defensiva, tratar de colaborar con el equipo y siempre a predisposición de lo que quiera el técnico, de la idea que manifieste y bueno, poder ayudar desde lo que me toca y un poco más también. Tá aí Diego Turim, que vem aí parece irmão do Anderson Daronco, né? Aliás, o Juventude não gostou da troca da arbitragem, né? Vai apitar o Daronco lá, que teve um problema com o goleiro Carné, né? O Carné disse assim, ele usa e abusa
do porte físico dentro de campo, mas depois, no tete-a-tete, na rua, ele pipoca. Uma coisa assim, ele disse, né? E agora vão se reencontrar. Se eu sou Carnena, eu repito. Né? Um homem daquele tamanho. E o Tchuri aí... Diz um número aí, quantos participaram? 303, de 1 a 303. 79. 79 é a primeira possibilidade. Se não acertou, o teu número, Fernandinho. 100. 100. Tá, Nélvio Rigotti, de Porto Alegre. Deixa eu anotar o nome aqui. Ganhou. E vai ter que retirar aqui. E vai ter o número 39, né? Juventude Atlético, os dois adversários da dupla. Já voltamos. Estamos de volta, 8 horas 22 minutos. Pimpo, para te liberar aí. Grêmio e Juventude, você admite o quê? 2 vitórias, passar sem sobressalto, passar apertado, enfim, tem que começar uma nova era já a partir desse confronto Gaudério aqui. Exato, Rec. Acho que passando sem sobressaltos eu já fico satisfeito, Rec. Porque a Copa do Brasil é uma das prioridades do Grêmio do ano, né? E como o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro totalmente, eu acredito que uma apresentação contra o Juventude, ela tem que ser uma apresentação convincente para o torcedor, que mostre que o Grêmio está pleiteando títulos esse ano. Então, eu não vou exigir também uma apresentação exuberante, mas eu quero que o Grêmio se classifique, né? Pode ser uma vitória, um empate, uma vitória em casa, um empate fora. Então, eu acredito que classificando bem, eu fico satisfeito. Pimpo, sempre é um prazer. Um grande abraço. Obrigado, Red. Boa noite aos convidados aí. Até a próxima oportunidade. Os próximos passos do movimento, Charlot. Olha, Rec, nós, em primeiro lugar, sempre apoiando o Esporte Clube Internacional, torcendo, não é, fervorosamente por esse clube, lutar agora na primeira partida pela Copa do Brasil pela vitória, não é? E sempre defendendo o Esporte Clube Internacional. O nosso objetivo é que o Internacional volte a ser um campeão de verdade, um campeão do mundo. Claro, tu tem que alicerçar, tu não começa a casa do telhado. E os projetos que nós estamos fazendo, trabalhando com este grupo do Camisa Vermelha extremamente qualificado, é para isso. Trazer o Internacional de volta ao topo do mundo, Rec. Camisa Vermelha, surgiu daquela música, a camisa vermelha e a cachaça na mão. Cachaça boa. E a camisa também, né? A camisa é maravilhosa. Aliás, tá aqui eu não vim com a minha camiseta, que eu usei. Essa é do movimento? Essa é do movimento. Ah, bom, tá aí, ó, isso aí. Tá fardado o Fernandinho aí, ó. Exatamente. Esse movimento é um movimento sem limite, então, Fernandinho? Sem limite. Vai ser o maior do clube. Vai ser maior. Então o Mig que se cuide. Não, eu vejo assim, Rec. Tu tem que lançar o objetivo, tu tem que ir em busca dos objetivos. E eu vejo assim, a gente quer, dentro do Camisa Vermelha, fazer um grupo de apoio à diretoria, seja quem for. Exatamente. Porque a gente não tem o presidente A, o B ou C. No momento certo que a gente puder ter o nosso presidente que achar, né, que aquilo ali é a convicção e o que nós queremos, a gente vai apoiar. O Charlo é aquela pessoa sempre preparada para isso. Né? O contato com o movimento. Através das nossas páginas do Facebook, não é? Camisa Vermelha, ou no Charlon Colorado, tá ok? Entra no Facebook ali, Camisa Vermelha, no Instagram, não é? Camisa Vermelha, ou na página do Charlon Colorado, e você ali pode deixar o seu recado e a gente responde para você. E o Nelvo Rigotti, de Porto Alegre, ganhou a chuteira da Nedel.